O cavalo Gypsy Vanner é bem popular por suas longas pernas revestidas e com característica preto e branco, o padrão Piebald Coat. É também famoso como Irish Cob, Tinker Horse, a depender de onde se vive. A cada ano, menos de 200 cavalos da raça British Spotted Pony nascem no Reino Unido. Ele é considerado um cavalo moderno e sem dúvida é raça muito elegante. Estes cavalos incríveis foram encontrados há 25 mil anos. Desde então, a raça é muito cobiçada. Com origem em Friesland, Holanda. O cavalo mais gracioso e ágil em seu tamanho. Na Europa continental inteira, durante a Idade Média, estes cavalos se encontravam em significativa demanda. Agora estão ficando famosos pelo mundo inteiro. As pessoas desejam comprar este animal gracioso porque sua raça mais recente está sendo introduzida para adestramento. Este cavalo se caracteriza o único nativo de Países Baixos que conquistou a sobrevivência ao decorrer do tempo. Suas próprias origens se remontam para séculos atrás. O Akhal-Teke é um dos cavalos mais lindos e fascinantes do mundo. Os especialistas na raça acreditam que os primeiros exemplares tenham surgido há cerca de 3.000, época em que não há registros da existência de cavalos de raças modernas, na região onde hoje fica o Turcomenistão, país de 5 milhões de habitantes, fincado na Ásia Central. Os registros mais antigos dão conta de que esses animais foram domesticados e treinados pelos Teke, povo nômade guerreiro. Daí, o nome da raça. Além da coloração dourada do pelo, o Akhal-Teke tem outra característica que o torna um animal quase místico. É o que os estudiosos chamam de pelagem metálica. O pelo muito fino e colado ao corpo do animal causa a impressão de ser uma fibra de metal. Acredita-se que essa característica tenha sido uma evolução da raça, para favorecer sua camuflagem nos tons dourados do deserto asiático. Podendo chegar a quase 1,70 m de altura, o Akhal-Teke é ágil, vigoroso e capaz de percorrer longas distâncias. O cavalo Marwari é uma raça que originou na região de Marwar na Índia. Ela é famosa por sua resistência e pontas de orelha de giro interior. Este cavalo é um destemido esportista, usado como um cavalo de cavalaria em outros tempos. Atualmente, é usado principalmente para trabalho agrícola, equitação e arrumação. Esse é o motivo que a demanda está aumentando. Cavalo andaluz é um comumente chamado de Quinze e também conhecido como cavalo espanhol porque a raça se originou da Península Ibérica. Ele é famoso como um cavalo de guerra e o governo espanhol usou como uma ferramenta de diplomacia. A exportação destes cavalos foi restrita nos anos 1960, mas esta raça se espalhou pelo mundo todo. Mais de 185 mil foram registrados como cavalo andaluz em 2010. O cavalo da raça Tinker é de uma especial beleza devido à abundância de pelos em áreas como a crina, cauda e também nos membros. A diversidade de cores de suas camadas é muito ampla, embora sejam comumente apresentadas tons de cor assim como baias, pés e capas pretas, entre muitos outros. Os cavalos Tinker são originários da Irlanda. Eles estão lá e são companheiros infatigáveis das comunidades ciganas deste país há muito tempo. Além do mais, seu nome em inglês significa cigano. O físico do Tinker sugere que eles podem ser descendentes dos cavalos Shire, Clydesdale e Welsh Cob. Portanto, graças aos seus traços de docilidade e força, eles têm sido usados ao longo da história como cavalos para puxar carroças ou também para andar a cavalo. Eles também se posicionaram como uma das melhores raças de cavalos para viajar longas distâncias carregando cargas pesadas. A altura da cruz dos cavalos Tinker vai 140 centímetros até aproximadamente 160. Esta raça tem um caráter muito dócil e também são uma raça muito inteligente. O cavalo Trakehner é originário de um Aras em Trakehnen, Prússia Oriental. Essa fazenda foi fundada em 1732 e inicialmente criava cavalos atarracados e não refinados. Por volta de 1800, puros sangue árabes foram apresentados à raça para ajudar a refinar os cavalos e aumentar sua resistência. O objetivo era desenvolver cavalos com força para servir como montarias em tempos de guerra, mas a versatilidade de serem cavalos de fazenda em tempos de paz. A Segunda Guerra Mundial resultou na transferência dos cavalos da Prússia Oriental. Desde então, a criação se concentrou na Alemanha Ocidental. Trakeners foram importados para a América do Norte na década de 1950,
e as operações de criação nos Estados Unidos foram estabelecidas desde então. Hoje, o Trakehner é uma raça grande. Os Peranhões geralmente têm cerca de 16,2 mãos de altura, enquanto as éguas são menores, ficando entre 15,1 e 16,1 mãos. A origem da raça Percheron. No século XVII, os cavalos produzidos na região de La Perche, no nordeste da França, tinham grande fama na Europa e assim a raça se difundiu. A região de La Perche trata-se de uma região de pradarias onduladas de pastos naturais, sulcada por rios caudalosos e uma infinidade de riachos, com vales cobertos de bosques. A fertilidade e a topografia dessa rica terra favoreceram também o desenvolvimento de uma excelente raça de cavalos. Para preservar e fomentar as raças de cavalo, foram criados na França em 1639 os aras nacionais. Por volta de 1809 foi introduzido então os primeiros reprodutores nos registros como animais de tração. O quarto de milha é um cavalo norte-americano, originalmente selecionado por sua velocidade em corridas de 250 metros, daí o nome. Suas origens remontam aos séculos XVI e XVII. A raça quarto de milha corresponde a um cavalo poderoso e forte com um desgaste orgulhoso da cabeça. Com um tamanho médio de entre 1,5 metros e 1,6 metros, o seu peso varia entre 420 kg e 550 kg. Possui cabeça relativamente pequena, cônica, com ganaches bastante pronunciadas. Os olhos são brilhantes, grandes o suficiente e bem separados. As orelhas são pequenas e o chanfro é levemente côncavo. O peito é bem explodido com uma musculatura característica. O quarto traseiro é muito poderoso, predominante no foreande, com uma garupa fortemente musculosa, característica da raça. As costas são curtas e retas e as pernas são fortes, bem formadas, com articulações amplas e coxas muito musculosas. Ele tem bons pés, embora sejam frequentemente considerados pequenos em relação ao seu tamanho e musculatura. A raça quarto de milha é derivado de duas raças importadas para os Estados Unidos por colonos europeus, o genete espanhol importados pelos conquistadores espanhóis no século XVI e do puro sangue importado por colonos ingleses no século XVII. O cavalo Appaloosa surgiu com os índios norte-americanos que viviam na região do rio Palouse. Eles capturaram diversos cavalos dos conquistadores espanhóis, selecionando-os de pelagem malhada, por serem mais atraentes. Como eles viviam em regiões muito frias, e por isso migravam muito, os cavalos foram naturalmente selecionados, restando os mais fortes e resistentes. Essa raça era mais utilizada pelos índios Sioux, Kiowas, Comanches e Cheyennes. Tempos depois, a raça foi melhorada, cruzando-se com o quarto de milha em doses menores com o puro sangue inglês e com o árabe. A maior característica dessa raça é a pelagem, que apresenta pintas pequenas ou manchas escuras, distribuídas irregularmente, com maior frequência sobre o lombo e a garupa, embora elas possam aparecer em outras regiões do corpo. As pintas brancas do Appaloosa são diferentes das dos outros cavalos, pois resultam de uma despigmentação da pele. Quanto ao peso, o Appaloosa macho tem aproximadamente 600 kg e a fêmea pesa em torno de 500 kg. A altura do Appaloosa macho, em média, é de 1,52 metros, e a fêmea 1,50 com relação às pelagens. Observa-se qualquer fundo básico sobre o qual se apresentem as pintas, que podem ser claras ou escuras, para dar contraste. O Rocky Mountain Horse é, portanto, uma raça de cavalos desenvolvida no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Apesar do nome, não se originou nas montanhas rochosas, mas sim nas montanhas Apalaches. Antes de mais nada, a origem remonta a 1980, quando um garanhão de fundação foi do oeste dos Estados Unidos para o leste de Kentucky. A linhagem moderna, entretanto, descende de um garanhão chamado Old Toby. Além disso, a Rocky Mountain Horse Association existe desde 1986. E em 2005, chegaram ao montante de 12 mil indivíduos. Mas estima-se que esse número chegue perto hoje dos 15 mil. Os cavalos da raça Rocky Mountain Horse também herdaram uma marcha lateral de 4 batidas, suave e fácil de montar. Mais da metade da população fica no Kentucky, estado americano, aliás, que tem tradição equestre, incluindo um dos maiores complexos do mundo, o Kentucky Horse Park. Embora a pelagem citada acima seja a maioria,
Também há cavalos pretos, castanhos e baios. De acordo com seu registro, não é um Rocky Mountain se tiver manchas brancas acima do joelho ou branco excessivo no rosto. Em média, mede 1,42 metros e 1,63 metros de altura. O cavalo crioulo tem sua origem nos equinos andaluzes e jacas espanhóis, trazidos da Península Ibérica no século XVI pelos colonizadores. Estabelecidos na América, principalmente na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru e sul do Brasil, muitos desses animais passaram a viver livres, formando manadas selvagens que, durante cerca de 4 séculos, enfrentaram temperaturas extremas e condições adversas de alimentação. Essas adversidades imprimiram nestes animais algumas de suas características mais marcantes, rusticidade e resistência. Em meados do século XIX, fazendeiros do sul do continente começaram a tomar consciência da importância e da qualidade dos cavalos que vagavam por suas terras. Esta nova raça, bem definida e com características próprias, passou a ser preservada, vindo a ganhar notoriedade mundial a partir do século XX, quando a seleção técnica exaltou o seu valor e comprovou suas virtudes. 50 anos depois, a prova do freio de ouro veio para ficar, tornando-se uma importante ferramenta de seleção, uma vez que motivou a otimização da raça, tanto morfológica quanto funcionalmente. O cavalo árabe é originário da Península Arábica. Sua história se iniciou por volta do ano 3000 a.C., época em que eram importantes membros das tribos de beduínos, nome dado aos nômades que viviam no deserto, sendo usados para montaria, transporte de cargas e, até mesmo, em guerras. A proximidade entre as pessoas e os animais era tão grande que muitas famílias os levavam para dentro de suas tendas ao anoitecer. Por volta do ano de 1700 chegou aos Estados Unidos, tendo seu registro fundado no país em 1908. Figuras de grande importância para a história mundial, como Napoleão Bonaparte, Alexandre, o Grande, Genghis Khan e o primeiro presidente norte-americano George Washington, possuíam cavalos árabes. Um dos diferenciais do cavalo árabe é que, se comparado a outras raças, ele possui uma estatura menor. Sua altura pode ir de 1,42 a 1,62 metros, em média, e o peso costuma variar entre 360 a 460 quilos. Um fato curioso sobre a alimentação do cavalo árabe é que, por conta de sua origem no deserto, precisa de uma quantidade relativamente menor de comida do que outras raças de cavalo. O manga larga deveria ser chamado de cavalo junqueira, mas acabou ganhando o nome manga larga. Uma história que começou em 1750 quando João Francisco Junqueira conseguiu com a coroa portuguesa uma imensa faixa de terra na região do sul de Minas Gerais em Cruzilha, para plantar, criar gado e cavalos. A raça manga larga marchadora é tipicamente brasileira e surgiu no sul de Minas, através do cruzamento de cavalos da raça Alter, trazidos da Cordelaria de Alter do Chão, em Portugal com outros cavalos selecionados pelos criadores daquela região mineira. A base de formação dos cavalos Alter é a raça espanhola andaluza, cuja origem étnica vem de cavalos nativos da Península Ibérica, germânicos e berberes. Os cruzamentos dessas raças deram origem a animais de porte elegante, beleza plástica, temperamento dóceis, capacidade de percorrer longas distâncias, adestramento fácil e rápido. Pode ser criado somente em regime de pasto, diminuindo os custos de manutenção mínima de 1,47 e máxima de 1,57, sendo 1,52 a altura ideal.